Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu
já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Olá, Mães com Propósito, que prazer tê-las conosco em nosso canal para juntas adorarmos a Deus e receber da porção da Sua Palavra, que é vida e esperança para os nossos dias. Eu quero convidá-las, a vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que vocês se inscrevam, aperta o sininho para vocês receberem as notificações e também compartilhem com as suas amigas para que elas também possam receber dessa porção de vida da parte do Senhor. As instruções para sermos mães e mulheres melhores. Eu quero ler uma palavra que está em Salmos 1 e vamos declarar sobre as nossas vidas como mães, como mulheres e declarar sobre a vida dos nossos filhos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Declare sobre a sua vida, vamos declarar juntas esta palavra sobre nós, mães, e declarar sobre a vida dos nossos filhos. Eu quero então estar orando por nós esta palavra. Senhor amado, Deus querido, nós vemos aqui, Senhor, para declarar, ó Pai, esta palavra, Senhor. Essa palavra de vida, Senhor, que nós não estaremos, ó Deus, na roda daqueles que estão zombando, Senhor, da Tua palavra, do Teu ensino, Pai. Ah, Senhor, nós estaremos, ó Deus, buscando em Ti, Senhor, as instruções, ó Deus, para sermos, ó Deus, a cada dia mulheres, ó Deus, e mães, Pai, que possam levar, ó Deus, o alimento, Senhor, para a nossa casa, Senhor, e declarar mesmo, Senhor, na vida dos nossos filhos, ó Pai, que seremos, ó Deus, mães e serão os nossos filhos essas árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento, agradecemos por esta palavra e declaramos, ó Deus, vida, Senhor, sobre todas as mães, ó Deus, que estarão ouvindo esta palavra, Pai. Nós declaramos, ó Deus, que seremos mesmo, Senhor, esta árvore plantada junto a ribeiro de água, Senhor, que darão os seus frutos no seu tempo e prosperará. Agora vamos receber a ministração da palavra com a pastora Rosângela. Graça e paz, mães com propósito. Que o Senhor possa abençoar muito mais a sua vida do que você já é abençoada, que a graça dele seja abundante sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e dos seus filhos. Quero falar com o tema nessa hora, a mãe que não desistiu. Quero falar um pouquinho sobre perseverança, que é uma das características do Mães com Propósito. Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O justo viverá da fé. Não importa o que eu e você possamos passar, nós viveremos da fé. Nós andaremos por fé e não por vista. Não olhamos as circunstâncias, mas olhamos para a palavra de Deus. Olhamos para a fé. A perseverança te levará a alcançar os seus desafios, a vencer e romper os limites da sua vida. Mas o que nos leva a desistir? Problemas, decepções, falta de fé. Para não desistir, precisamos viver da fé, precisamos viver com fé. Não olhar a razão, não olhar as circunstâncias, mas olhar para Jesus.
Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, mães com propósito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu faço muitas coisas para agradar o meu amado esposo Osni, para agradar os meus filhos. Mães fazem tantas coisas para agradar os seus filhos. E o que você faz para agradar a Deus? O que agrada o coração de Deus? A palavra é clara: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada a Deus. A fé de um coração de uma mãe, um coração genuíno, um coração que tem fé, que acredita que o nosso Deus é Deus de milagres. Mas nós precisamos ter convicção para não desistir. Eu jamais desistirei do meu amado Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não pegue atalhos. Jesus Cristo é o único, aleluia. Então eu jamais desistirei do meu amado Jesus. Eu também jamais desistirei do meu casamento, porque eu sei que quem me uniu foi o Senhor. A Bíblia fala em Mateus 19:6, assim eles não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Eu sei que Deus me uniu ao Osni. Não temos um casamento perfeito, mas temos um casamento abençoado, firmado na rocha que é Jesus. Então, independente do que eu passo ou passarei, eu nunca desistirei do meu marido, em nome de Jesus. Que Deus também te dê força para não desistir. Nós não desistiremos dos nossos filhos. Isaías 54:13 diz: e todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos nossos filhos será abundante. Eles são escolhidos de Deus. Os nossos filhos nasceram com um propósito. Mães, nessa hora, coloque a mão no teu coração e declare: e todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos nossos filhos será abundante. Eu também jamais desistirei do meu chamado. Sabe por quê? Quem me escolheu foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. João 15:16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem te escolheu? O Senhor Jesus Cristo. Ele nos nomeou, Ele nos chamou, Ele nos deu uma missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Que eu e você possamos ser mensageiras do Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora eu quero estar pensando com vocês sobre esta mãe que não desistiu. Esta mãe, o exemplo dela é maravilhoso. Vamos aprender um pouquinho através da palavra de Deus sobre esta mãe. Mateus 15, do 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu quero repetir a porção desta parte do Evangelho, quando Jesus olha para esta mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nessa hora eu quero declarar uma palavra de fé sobre o seu coração que está nos ouvindo agora. Que você possa ter fé, uma fé genuína, poderosa e verdadeira. Que Jesus olhe para você e diga: mulher, grande é a tua fé. Mãe, grande é a tua fé. E seja feito conforme você deseja. Essa história é muito edificante. Aprendemos tanto com a mulher cananeia. Mateus conta como uma simples mãe obstinada conseguiu, através da humildade e do quebrantamento, mudar a história da sua filha. Ao ouvir falar que Jesus estava naquela região, essa mãe determinada parte para uma dura batalha. Ela corre atrás de Jesus, ela grita por Jesus,
Mesmo que os discípulos se importaram e falaram, Senhor, mande que ela fique quieta, ela está nos incomodando, ela continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela lutou pela libertação da sua filha. Ela gritou, ela se levantou, ela saiu da sua casa desesperada, mas ela tinha certeza que foi atrás do milagre verdadeiro chamado Jesus Cristo. Aleluia. Porque Jesus meio que, entre aspas, ignorou essa mulher? Porque Jesus ficou quieto? Porque Jesus deu esse tipo de respostas para ela? Vamos pensar um pouquinho na história. Os reis de Tiro, no passado, haviam feito uma aliança com Davi e Salomão, em que enviariam madeira de obra especializada para a construção do templo. As consequências desse acordo foram catastróficas para Israel, pois Etbal, sucessor de Irão, fez essa aliança com Israel através do casamento da sua filha Jezabel com Acabe. Jezabel foi a que introduziu o culto a Baal entre os israelitas e que levou a ira divina e desembocou nos cativeiros assírios e babilônicos. E aquela mulher cananeia vinha da descendência histórica daqueles povos que tanto trouxeram sofrimento para Israel. Por isso que havia essa barreira de separação entre esses povos. Por isso que Jesus não respondeu imediatamente a ela, mas ele ficou quieto, ele ficou em silêncio. Aquele silêncio foi como se fosse uma resposta, mostrando para aquela mulher que ainda não tinha chegado o tempo de Jesus atender os gentios. Mas ela continuou nessa atitude de humilhação. Eu quero que você preste atenção na atitude dessa mulher. O que essa mulher fez? E vamos tirar lições para as nossas vidas. Como eu e você nos portaríamos diante desse grande teste que essa mulher passou. A mulher cananeia não desistiu, porque ela tinha um coração quebrantado, porque ela se humilhou e se jogou aos pés de Jesus. Pense agora, olha o que Jesus fala para ela. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está chamando ela de cachorrinha. Disse ela, porém, mas olha o que ela fala. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja o quanto essa mulher se humilhou, porque ela... De certo, ela entendeu, é um teste, eu vou passar nesse teste, eu vou me humilhar, eu vou continuar aqui aos pés de Jesus e eu não sairei daqui sem o meu milagre. Agora, o que faríamos nós se recebêssemos essa palavra de Jesus? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que nós olharíamos para ele e diríamos, quem é o Senhor que pensa, que está falando comigo desse jeito, eu não quero mais saber, eu não quero mais a bênção? Será que nós sairíamos dali aborrecidas com Jesus, com essa comparação? Voltaríamos para a nossa casa magoadas? Voltaríamos para a nossa casa revoltadas com Jesus? Infelizmente, há muito mimimi entre o povo de Deus. Quantas vezes nos magoamos por pequenas coisas? Se eu for pensar um pouquinho agora com você, quantas mágoas no meio do povo de Deus, quanta tristeza. Tem pessoas que qualquer coisinha que você fala, a pessoa já fica magoada, a pessoa já fica triste, a pessoa rapidamente já pensa, eu vou sair desta igreja, aqui ninguém me compreende. Quanta mágoa no povo de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, existem os testes de Deus e eu e você certamente vamos passar pelos testes. Essa mulher acabou de passar por um grande teste, porém, a atitude dela foi se humilhar ainda mais aos pés de Jesus. Eu quero declarar sobre sua vida nessa hora, que o seu coração seja maduro, que você não haja como criança magoada, aborrecida, mas que você possa ser madura espiritualmente, que você não fique magoada por qualquer coisinha. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me traga maturidade, Senhor, me ajude a encarar os obstáculos da vida, Senhor, me ajude a aprender, ó Deus, quando aparentemente eu sou humilhada, aparentemente eu sou testada, Senhor, eu quero ser aprovada. Erga sua mão aí no chat e diga, eu quero ser aprovada. Esta mulher foi aprovada, mas ela se humilhou. Quando ela fala para Jesus, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus, sendo o Senhor da fé, o Senhor era a fé encarnada, ele admirou-se e ele fala,
Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Será que eu e você precisamos de um milagre? Eu estava pensando, quando eu estava preparando esta palavra, Senhor, quantos milagres nós precisamos como mães, quantos milagres as nossas famílias precisam. Eu preciso de um milagre para minha casa. Se você precisa de um milagre, erga a sua mão aí, comece a declarar: Senhor, eu quero ouvir essas palavras do Mestre Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Eu quero te dizer nessa hora, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua igreja. Não desista de amar e servir ao Senhor. Se porventura o seu casamento já acabou, levante-se, tome uma postura de saber que você é filha amada de Deus. A sua história não acabou. O Senhor te ama, Ele tem restauração para você. Não desista. Sabe, infelizmente nós desistimos rápido demais, mas o Senhor quer nos dar esta fé. O Senhor quer nos dar perseverança. O Senhor quer nos ensinar que enquanto há vida há esperança. Levante-se de madrugada, ore, jejue, levante-se por sua casa, vá ao encontro de Jesus, faça como a mulher cananeia, faça como ela fez, independente do silêncio do Senhor Jesus. Eu estava pensando nesse silêncio. Tem horas que parece que o Senhor não te responde. Tem horas que você começa a chorar e diz: Senhor, já faz tanto tempo que eu clamo por isso ou por aquilo. Senhor, parece que o Senhor não me responde. Entenda que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem o tempo certo de responder às suas orações, mas que nesse tempo do silêncio de Jesus, você possa permanecer aos pés do Senhor Jesus. A fé desta mulher foi inabalável. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mães com propósito, eu declaro sobre as nossas vidas que nós temos esta fé do Salmo 125. Nós não nos abalaremos, como diz a canção, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados porque há um Deus que luta por nós, há um Deus que trabalha por nós. A palavra do Senhor fala que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Está difícil esperar? Espere no Senhor, espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu falo para você nessa hora que está aflita, eu falo para você nessa hora que está perdendo as suas forças, que desacreditou dos seus filhos, que desacreditou da sua família. Algumas mães nesta hora desacreditaram até de você mesma. Talvez até você, quando olha para o espelho, você diz: Senhor, quem eu sou? Eu sou uma derrotada, eu sou uma fracassada. Não, nessa hora o Senhor te diz que Ele te vê como filha amada de Deus. Que a sua fé seja renovada nessa hora. Essa mulher tinha um coração quebrantado. Salmo 51, 17 diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eu creio que Ele colhe todas as suas orações, Ele colhe todas as suas lágrimas. Pensando na mulher cananeia, eu acredito que esse foi o grande teste da vida dela. Mas eu creio, e é visível nesta passagem, que ela foi aprovada. Esta mulher foi aprovada. A sua filha, que era possessa, endemoniada, foi liberta. A palavra do Senhor diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Satanás estava tentando matar essa menina. Esta menina estava num estado de possessão, mas quando esta mulher encontrou com Jesus, Ele veio para dar libertação. Ele veio para libertar e salvar o que se havia perdido. Nós declaramos sobre vocês nessa hora: persevere, persevere, não desista. O que agrada o coração de Deus também? A perseverança. Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei, batam, queridas mães, batam na porta da graça, vão diante do trono da graça e peçam, clamem, orem,
peçam ao Senhor e Ele certamente ouvirá as vossas orações. Finalizo com Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quero destacar 3 pontos nesse versículo de grande ensinamento para todas nós nessa hora. Alegrem-se na esperança. Há esperança para nós, amém? Há esperança de dias melhores. A pandemia vai passar. Há esperança porque o Senhor não perdeu o controle, aleluia. E nas tribulações, sejam pacientes. Seja paciente na tribulação. É impossível que eu e você não passemos por tribulação. Se alguém quer te mostrar uma vida feliz, só alegria, 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 duvide. Todos nós passamos por tribulações, mas como que nós devemos nos portar nas tribulações? Sejam pacientes. Sejam pacientes, tenha paciência, vai passar em nome de Jesus e persevere na oração. Vocês querem ver milagres nas suas famílias, na vida dos seus filhos? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu quero orar por todas nós nesta hora que somos mães. Esta é uma história tão linda de uma mãe que não desistiu. E eu quero te dizer que eu jamais desistirei do Felipe e do Mateus. Eu jamais desistirei da minha família. Eu jamais desistirei de servir ao Senhor na família Shalom. Não somos uma família perfeita, mas nós temos entendido o amor e cuidado. Eu jamais desistirei de proclamar o Evangelho. E eu quero que você se levante agora na sua casa. Se você está sentado agora, levante-se agora como um ato profético. Eu quero me levantar agora e nós vamos declarar que nós não vamos desistir dos nossos filhos. Todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Todos os nossos filhos nasceram com propósito. Esta mãe conseguiu a libertação da sua filha aos pés de Jesus. E eu e você veremos milagres na vida dos nossos filhos. Não desista. Eu te falo, na autoridade do nome de Jesus, não desista. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar todas essas mães, tias, sobrinhas, todas as pessoas que ouvirão esta palavra, Pai. Nós declaramos que nós não desistiremos. A mulher cananeia não desistiu. Ela viu milagres. Jesus Cristo libertou a sua filha. Jesus Cristo elogiou a fé desta mulher. E assim será conosco. Eu declaro sobre nós, veremos milagres em nome de Jesus. Eu declaro, mães com propósito, grande é a tua fé, grande é a nossa fé. Deus abençoe a todas, um grande abraço, fiquemos firmadas em Jesus Cristo.